Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar. E aí nós vamos ver aqui hoje, estamos lá em Mateus 12, versículo 15 ao 21. Vamos ver o que aconteceu nesse episódio aqui. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E estamos nós aqui esperando, né, Mário? Essa passagem é interessante, né? Quando ele fala no versículo 16, versículo 15, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanharam-no grandes multidões, ele curou a todas. A todas. Então, como a gente bem vê, não curou um ou dois, mas curou todas as pessoas. Mas aí a sequência disso, no versículo 16, recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, ou seja, ele não fazia nada buscando a promoção própria, ele não fazia nada buscando propaganda, e ele não queria fazer isso justamente por uma razão muito simples. Ele ainda seria rejeitado por todos, inclusive pelos curados, inclusive pelos que teriam comido o pão que ele multiplicou. O Senhor fala isso numa outra passagem, que ele não confiava em João, fala que ele não confiava neles, porque comeram o pão. Em João capítulo 6. Não foi o 2,24, Mário? Versículo 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, porque viram os sinais. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse no homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, se você está atrás de Jesus por causa dos sinais, eu vou naquela igreja ali, porque ali acontece umas coisas impressionantes, pessoas aleijados saem andando, cegos saem enxergando, ou como numa pregação, um irmão uma vez pregando, ele falou que os cegos saem andando, os aleijados saem enxergando. Ele inverteu a situação. Mas se você é desses que vai atrás de sinais, é muito importante entender isso, que ele não confia em quem vai atrás de sinais. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E tem uma outra passagem que ele fala que eles iam atrás dele por causa do pão que eles comeram. Então, nem a prosperidade e nem os milagres e curas devem ser as coisas que irão atrair você a Cristo. A única coisa realmente que deve atrair um pecador a Cristo são os seus pecados. O peso dos seus pecados. Porque quando ele se vê condenado, ele se vê perdido, ele quer se libertar, ele quer ser liberto. Então, o que vai levá-lo não é nem o pão, oferecendo pão, nem oferecendo a cura da unha encravada, não. Ele quer saber da questão eterna dele. Para onde ele passará a eternidade. Não é? Então, ele tem um objetivo muito mais elevado do que simplesmente buscar pelos proveitos e pelos benefícios materiais da vida aqui nesse mundo. O cristão é o único que pode ter perdido tudo, pode estar na maior miséria,
pode estar com a saúde totalmente abalada e ainda assim glorificar a Deus, dar graças a Deus e louvar a Deus. Ele sabe que ele vai ficar pouco tempo aqui, ele sabe que ele vai sair daqui a qualquer momento. Então é muito temeroso se alguém busca a Cristo por causa de algum benefício material ou de saúde ou de sorte no amor, né? Tem muito disso também, a pessoa está encalhada, precisa encontrar algum parceiro, alguma parceira, e aí vai na igreja lá, porque lá eles fazem uma noite especial como é que é? Fábrica de sapato, né? Sapataria, todos vão encontrar o outro pé. Então, é esse tipo de mensagem que acaba passando. Não. O pecador é que vai a Jesus por causa do peso, sofrendo o peso dos seus pecados e sabendo que existe uma condenação diante dele, que é terrível. Mas isso aí é uma outra história também, aí é um outro capítulo, porque o único que dá convicção de pecado é o Espírito Santo. Então, quando uma alma vai a Cristo, busca Cristo, por causa do peso dos seus pecados, o Espírito Santo já começou a trabalhar nessa alma. Não é que ela teve um estalo de repente, porque o pecado é bom, não é? A pessoa gosta de viver no pecado, na mentira, no engano. Ela não tem problema com isso. Mas, se a pessoa vai a Cristo por outros interesses, não é o Espírito Santo que está agindo. O que a leva a Cristo é a fome, ela quer comer o pão, ou é a falta de dinheiro, ela quer resolver o problema da sua empresa, ou é uma doença, ela quer resolver a sua doença. Tanto é que muitos que iam a ele para serem curados, o que acontecia depois? 90%, 9 em 10, como tinha a propaganda do Lux, né? 9 entre 10 estrelas de cinema usam Lux. Na televisão, antigamente, tinha essa propaganda. 9 entre 10 curados não voltam para Jesus. Que é o que aconteceu quando ele cura 10 leprosos e manda eles irem oferecer as ofertas no templo, e só um que volta. Só volta um para agradecer e adorá-lo. Só um. Então, pode ter certeza que, por mais que existam multidões enchendo igrejas, que parece assim, nossa, o Brasil agora tem uma população de evangélicos, né? A palavra evangélico agora é a população de evangélicos, e é grande e tal. Não é diferente da população de católicos, não é diferente da população de espíritas, porque muitos também dessas religiões vão atrás dos benefícios, não vão atrás do perdão de seus pecados. Essa é a grande questão, a grande diferença. Agora, é importante entender uma coisa, que o diabo também faz. Né? A gente pode pensar assim, mas será que o diabo cura uma enfermidade? Sim, claro. Ele tem poder. Tanto é que nós vimos lá nas pragas no Egito, que os magos de Faraó, que eram energizados por Satanás, eles repetiram as pragas. Agora, quando você analisa bem a coisa, você vai pensar assim, quando ele transforma a água do rio em sangue, né? Você vai falar assim, que legal, transformou água em sangue. Sim, cara, mas agora você não tem água para beber. Era isso que ele tinha que falar para o egípcio naquele momento, se ele tivesse achado legal o mago de Faraó ter feito, porque aquilo era uma praga. Era uma praga. A única praga que eles não conseguem, os magos não conseguem, é a dos piolhos, transformar pó em piolhos, porque o pó, em toda a Bíblia, o pó é sempre sinônimo de morte, sinônimo de ausência de vida. E o piolho é um bichinho, é vivo. E eles não conseguem transformar os piolhos, o pó em piolhos. Então o diabo é capaz, sim, de fazer coisas, porém nunca para benefício da pessoa. Ou é para a pessoa se afastar mais de Cristo e buscar mais coisas do diabo. Tanto é que tem essas religiões, as religiões afro, as religiões do hinduísmo, no Tibete, no budismo tibetano,
Acontecem coisas ali do arco da velha, realmente acontecem. Realmente, porque são demônios que estão fazendo coisas, e eles têm poder. Eles têm poder para fazer coisas. Mas claro que o objetivo é outro, né? O objetivo é justamente levar à morte, como aqueles demônios que passaram para aquela manada de porcos, que o Senhor permitiu que eles passassem para a manada de porcos, quando o Senhor expulsou daqueles 2 homens gadarenos. E o que os demônios fizeram com os porcos? Mataram os porcos. O inimigo, o Satanás é homicida desde o princípio. Ele só quer matar, ele não quer salvar ninguém, não quer preservar ninguém. Então, o milagre em si, embora nós estejamos vendo aqui que Cristo começou o seu ministério com sinais e milagres, e como eu costumo dizer, que sempre que Deus começa alguma coisa na Bíblia, uma grande obra, tipo a libertação dos hebreus do Egito, tinha lá as pragas, depois teve o mar aberto, a coluna de fogo, a coluna de nuvens, e todos o maná que caía no deserto, todos esses milagres eram porque Deus estava fazendo uma obra grandiosa. E quando Cristo vem ao mundo, mais sinais e milagres então. Ele começa a fazer outros sinais, outros milagres, porque são os fogos de artifício do lançamento de um grande empreendimento. É assim que a gente deve entender os sinais e milagres, para não ficar fissurado, né? Achando que a vida cristã será uma vida de sinais e milagres. Então da agora em diante não fico mais doente, porque Cristo carregou as minhas enfermidades. Não, isso aí ele carregava daqueles judeus que ele curava. Não foi na cruz que ele levou nossas enfermidades. Na cruz ele levou os nossos pecados. É diferente. Na terra, na sua vida aqui, como o rei que tinha vindo, que estava agora aqui, esperando, né, o tempo de instaurar o seu reino, ele levava a enfermidade da pessoa que ele curava. Tem um versículo até em Mateus, eu acho que é Mateus 4, se não me engano, ele cita Isaías 53. Em Mateus 8, versículo 16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando foi isso? Aqui, nesse momento em que ele curou uma multidão de endemoniados e enfermos. Foi nesse momento, nessas horas que ele curava, ele tomava para si a enfermidade. Veja que ele era o único que podia tocar num leproso, para curar o leproso, ele tocava o leproso e ele não ficava com lepra. Ele não ficava imundo. Como no Antigo Testamento, uma pessoa que tocasse um leproso ficava imunda, precisava ser recolhida, uma quarentena lá para até se purificar, fazer certas coisas para se purificar. Ele não ficava imundo, porque ele tomava a enfermidade do leproso para si. Mas como ele é santo, Deus, homem perfeito, sem pecado, ele não ficava doente daquela lepra. No versículo 16, ele recomendava que não fizessem propaganda dele, porque não era chegada ainda a hora dele reinar. Por isso que ele fazia essas coisas e não queria que divulgassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Eu acho bonita essa passagem: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, porque ela vai contra ao instinto humano de fazer justamente isso. Quando você está caminhando num pasto e tem um capim assim, uma cana, né? O que é uma cana? É um capim daqueles mais grossos, assim, que tipo um bambuzinho fino e tal, que está quebrado e está meio caído. Assim. O que você faz? Você está caminhando, você põe o pé em cima e pisa. Não é assim que a gente faz? Esmaga ele para ele ficar no nível no chão. E quando você vê um morrãozinho de capim, que já passou fogo por ali, ele está só fumegando, não tem mais o fogo, só tem uma brasinha, o que você faz também?
Você pisa. Você pisa e você pisa. É isso que uma pessoa faz, é natural. Esse é o instinto do ser humano. E ele, então, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, né? Que fala no versículo 20. Ou seja, ele não iria oprimir os oprimidos. Ele não iria quebrar os quebrados. Ele não iria eliminar uma centelha de fé, uma chaminha de fé que ainda existisse numa pessoa. Nós somos sempre prontos para fazer isso, né? Ah, como somos. Vem uma pessoa e fala assim, ai, seu Mário, eu gosto muito de Jesus, eu faço as minhas preces para ele, todos os dias eu rezo 50 Pai Nossos. Ah, minha senhora, a senhora não deve rezar os Pai Nossos, porque a senhora tem que fazer uma oração da forma correta, como a Bíblia ensina. A gente o morrãozinho está fumegandinho, então tem uma chaminha, ao invés de dar uma sopradinha, né? Para fazer um foguinho mais, não, já. É que nem uma história que eu li uma vez. Eu tinha um livrinho que era muito interessante, porque eram anedotas do campo missionário, era mais ou menos assim o título, né? Que foram historinhas coletadas por missionários em suas viagens. E tinha uma que dizia que um determinado pastor lá, recém-formado em teologia, todo entendido das escrituras, foi visitar uma senhorinha muito crente, né, muito fiel. E ela, quando ele estava lá com ela, visitando, ela falou assim, ai, pastor, tem aquela passagem assim, 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 eu acho linda, que me consola tanto. Ah, minha irmã, essa passagem, os estudiosos, os eruditos, já provaram que ela não está nos textos originais. Essa passagem é espúria, ela foi acrescentada, e blá, blá, blá. Daí estava uma aula de teologia para a mulher. Ah, pastor, que coisa, né? Mas tem aquela outra também, aquela me deixa feliz também. Ah, mas essa aí também. Essa aí não tem comprovação científica. Essa aí não tem fundamentação nas línguas originais, nos melhores idiomas, e bababi, bababá, bababá. E uma atrás da outra, o cara pisando em cima, né? A mulher querendo mostrar um foguinho qualquer de alegria, de fé. Ela começou a chorar. A mulher caiu aos prantos, né? Começou a chorar, chorar. Aí o cara se tomou, né? Se deu conta, fez besteira, né? Fez besteira. Pastor novo, missionário novo, querendo mostrar conhecimento para uma pobre velhinha, fez besteira. Irmã, não, desculpa, irmã, essas coisas eu falei, mas não queria magoar. Não, pastor, eu não estou magoada. Eu estou chorando de alegria. Eu estou chorando de alegria. Porque se essas passagens que o senhor falou para mim, que você falou para mim que são falsas, me trazem tanto consolo, tanta alegria, tanta paz, imagine as verdadeiras, então, as que são verdadeiras, né? Então, aquele que não sabe tratar com uma alma pequena, o senhor não quebrava, não pisava, não esmagava a cana quebrada, não acabava de quebrar. E o senhor não apagava o morrão que fumega. Não eliminava uma chaminha que tinha ali, tinha que dar uma sopradinha, fazer ela voltar, pegar a cana quebrada, endireitar, pôr no lugar, amarrar um barbante nela para não cair, ficar quietinha ali. Esse é o papel do cristão, porque essa foi a função de Cristo nesse mundo. Era assim que ele andava aqui. Então, aqui, meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. A minha alma se compraz. Imagina escutar do Pai isso. A alma do Pai se compraz naquele homem que estava ali, aquele homem perfeito, aquele homem que não ousou fazer cair um raio na cabeça daqueles soldados que o crucificavam. E ele podia fazer isso. Ele que tinha domínio sobre os elementos, ele podia simplesmente mandar um raio e torrar todo mundo ali em volta da cruz. Não era isso, não era do feitio do Filho de Deus nesse mundo. E no seu nome os gentios esperarão. Essa aqui é bom entender aqui também que nos evangelhos nós não estamos falando de igreja. A igreja aqui nos evangelhos era ainda um mistério escondido em Deus, a ser revelado a Paulo e depois aos outros apóstolos, mas só depois. A igreja seria fundada em Atos 2,
embora os próprios apóstolos e discípulos em Atos 2 não tivessem entendido nada do que estava acontecendo e devem ter pensado que aquilo era um reavivamento de Israel. Não era. Pedro toma o exemplo do reavivamento que vai acontecer em Israel apenas para ilustrar o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas não era o cumprimento da profecia que fala desse reavivamento que vai haver, porque a lua se tornará em sangue, os céus serão abalados, as estrelas cairão do céu, tem toda a narrativa lá de Atos 2, né? Então não aconteceu aquilo ali. Então, o que Pedro fez foi tomar o exemplo apenas de um acontecimento que é futuro. Mas aqui, quando fala que no seu nome os gentios esperarão, não serão os gentios da igreja. E agora, por exemplo, a igreja é formada de judeus e gentios convertidos a Cristo, então eles deixaram de ser gentios e deixaram de ser judeus. São, no seu conjunto, igreja de Deus. Então, esses gentios aqui não são os gentios da igreja, são os gentios das nações que irão receber o Messias quando ele vier. Quando ele vier para julgar as nações, nós lemos lá em Mateus 25 que existem 3 classes de pessoas representadas ali no que o Senhor Jesus fala. Ele fala dos bodes, quando ele fala, estive nu e não me vestisse, estive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Ele fala dos bodes. E aí quando fala, mas Senhor, quando foi que nós não demos de beber, não demos de comer, não te vestimos? Quando não fizesse essas coisas a um dos meus pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos do Senhor? O remanescente de judeus que irá se levantar após o arrebatamento da igreja e será perseguido na grande tribulação. Então, na grande tribulação, outros, judeus e gentios, bodes, irão maltratar esses pequeninos irmãos do Senhor. Enquanto isso, outros, gentios, ovelhas, irão dar de comer, irão agasalhar, irão cuidar, irão pensar suas feridas. Esses serão as ovelhas na vinda do Senhor. Esses que estarão esperando também pelo Messias de Israel. E no seu nome os gentios esperarão. Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar.